o requerimento de urgência 044/2018, que o deputado Euclério Sampaio acaba de solicitar uma questão de ordem indeferida pela mesa diretora. Do que se trata isso? Recentemente, há uma semana, 2 semanas atrás, esta Casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, aprovou um requerimento, submeteu à aprovação e foi indeferido pela maioria dos deputados um requerimento de urgência que trata do tema o ICMS do leite e o HT. E foi rejeitado. Nós, já citados aqui, eu não tenho um regimento interno, mas li, e no artigo 176 trata da prejudicabilidade. Quando se fala que uma matéria, um projeto de lei, não pode ser submetido por 2 vezes no mesmo ano legislativo. Por analogia, as matérias acessórias, no caso do requerimento de urgência, que tem menos peso, fatalmente jamais deve ser apresentado de novo. O que vai acontecer? Esta Casa está dando subsídio para que as partes interessadas entrem na justiça. Eu duvido qualquer magistrado que não vai dar favorável. Não tem como. Se uma matéria, um projeto de lei, ele não pode ser apresentado por 2 vezes no mesmo ano, deputado Padre Honório, onde nós chegamos? Uma matéria acessória, um requerimento de urgência, aí que é a obrigação de não ser acolhido de novo. Mas está aqui nessa Casa, deputado Sérgio Majeski, e eu acredito que já tem gente escalado pelo governo do Estado para votar essa matéria. Olha, se ela tem que ser votada, governador Paulo Artung, por que o governo não debate com todos os interessados? Como já falado, entre cooperativas e empresas, são mais de 60, e quase 60 não têm interesse nessa matéria. Foi comprometido na reunião na mesa diretora, Padre Honório, que nós tivéssemos uma alternativa para quem não tem interesse nessa matéria, que fosse encaminhada para cá. E o dia 9 é a data base, deputado Malini, que está balançando a cabeça. Por que não esperar até o dia 9? Hoje é dia 2, são 7 dias, uma semana. Para que essa velocidade? Eu acho que já enfiaram a cabeça no leite de poucos interessados. Esse requerimento foi votado quarta-feira e foi rejeitada a urgência. O artigo 176 é bem claro que não se pode repetir, com raras exceções. Esse projeto, deputado Nunes, eu venho denunciando desde o ano passado que a modelo do que o presidente Temer está sendo investigado, que vendeu um decreto dos portos, deputado Nunes. Esse projeto foi vendido e essa Casa não pode chancelar um projeto que vem do Executivo para pagar uma dívida. Não estou entrando aqui no projeto, se o projeto é bom, se o projeto é ruim. Para mim o projeto é ruim, deputado Jamir, porque a Celita já tem privilégios de regime tributário. O Estado do Espírito Santo produz cerca de 600 mil litros de leite, deputada Vitória. O Estado consome mais de 3 milhões de litros. Imagina quando esse projeto for aprovado, deputada Vitória, vai aumentar o leite, vai causar problema para os produtores, para as outras empresas pequenas, para todo o povo do Espírito Santo terá o leite, o aumento no preço do leite. É isso que o povo quer? O povo sempre paga a conta sob o argumento de que são 2 empresas capixaba? Tudo bem, mas quem tem que ser beneficiado? É toda uma população de um Estado ou são 2 empresas? Então essa denúncia, deputado Padre Honório, eu faço desde o ano passado. Fiz a leitura do artigo 176 com inciso e por 2 vezes eu fui acusado de interpretar de acordo com a minha conveniência. Inadequadamente, quero dizer, deputado da Vitória, deputado Sérgio Majeski, porque eu nunca dei motivo a vossas excelências para essa acusação. Deputado Marcelo Santos, hoje, me sensibilizou quanto ao artigo 226 do Regimento Interno. Eu queria, deputado da Vitória, meu desejo era votar o projeto hoje numa sessão extraordinária. O artigo 226 fala que requerimento de urgência aprovado deverá ser incluído na próxima sessão ordinária. Me impede de colocar um requerimento de urgência. E eu não vou fazer uma interpretação de acordo com a minha conveniência como acusado por Vossa Excelência. Nós estamos aqui com um projeto que trata do ICMS. No caso de mercadoria, ICM, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria. O que o Imposto de Circulação de Mercadoria tributa, deputado Gilcinho Lopes? A circulação da mercadoria. O imposto sobre o produto está no IPI, está em outras frentes. Nós tributamos o imposto sobre circulação.
Na circulação de mercadoria, dessa mercadoria específica que é o leite UHT, foi concedido no passado um incentivo fiscal. Foi concedido. Nós não estamos concedendo incentivo fiscal aqui. Nós estamos retirando incentivo fiscal que fora concedido no passado para o leite UHT que entrava no Estado. Por que motivo, deputado Freitas, àquela época foi concedido? Porque nós não tínhamos planta industrial de leite UHT no Estado do Espírito Santo. E as pessoas estão batendo muito fortemente que o leite vai aumentar no território capixaba. Qual leite? O leite que vem de fora, que pela sua transformação é imposta a ela uma força de trabalho de irmãos nossos nascidos em Minas Gerais, nascidos no Rio de Janeiro, e que podem retirar o emprego do nosso irmão capixaba? É verdade. Nós precisamos incentivar o quê? Consumidor capixaba é diferente de produtor capixaba, estudante capixaba, cidadão capixaba, porque se eu incentivo a industrialização, esse produtor, esse estudante, esse cidadão que está em casa pode trabalhar nessa indústria amanhã ou depois. Porque, eu falei, nós estamos tributando circulação de mercadoria. Numa transação entre estados, a nossa tributação, por conta do Congresso Nacional, obedece à região Nordeste, não à região Sudeste. Quando a gente vende uma mercadoria, quem compra a mercadoria credita imposto. Porque se eu estou tributando a circulação, ele credita imposto quando compra e debita imposto quando vende. Quando nós vendemos para outros estados, credita-se ao comprador 7% de imposto. Nos casos de Rio e Minas Gerais, debita-se 18%. Então são 11% de diferença. Quando nós compramos e vendemos dentro do nosso próprio estado, credita-se 17% e debita-se 17%. A circulação foi aqui dentro. Agora, quando eles fazem o contrário, numa relação normal, credita-se a quem compra no Espírito Santo de um produtor de outro estado 12% e vende-se a 17%. A diferença que lá é 11%, aqui é 5%. Só que isso ajuda na composição do preço lá, torna o nosso produto mais caro lá, impedindo que a gente venda lá. E nós estamos baixando a base de cálculo do ICM aqui, permitindo que o produto dele chegue mais barato aqui. Então vai ficar melhor eu tirar as indústrias daqui e levar para outros estados do que torná-las eficazes aqui, fazendo com que a força de trabalho, desde a manutenção simples da indústria, como a inteligência aplicada à indústria, seja ofertada no outro estado e não nesse estado do Espírito Santo. Nós estamos aqui defendendo o emprego, nós estamos defendendo a transformação da matéria-prima, nós estamos defendendo uma política de industrialização do Espírito Santo. Votei contra o regime de urgência, porque eu não vou aprovar projeto aqui com as denúncias que eu já fiz, senhores deputados, e nem vou votar um projeto que beneficia duas empresas, deputado Gilcinho, beneficia duas empresas em detrimento de toda a população do estado. Entre duas empresas que são financiadoras de campanha e o povo do Espírito Santo, deputado Zé Esmeralda, eu fico com o povo do Espírito Santo, ainda mais da forma como está sendo votada. O regime foi rejeitado quarta-feira e agora votado assodadamente, novamente hoje, para beneficiar essas duas grandes empresas. Isso é grave e essa casa não pode se curvar esse fato. Quando se refere à questão do segmento da agropecuária no estado do Espírito Santo, e também de quase uma grande quantitativo de agricultores familiares que comercializam com essas empresas. Na semana passada, nós aprovamos aqui um projeto para desburocratizar a regularização das agroindústrias de produtos de origem animal. E essas agroindústrias, obviamente, estarão trabalhando com produtos derivados de leite. E, ao mesmo tempo, nós tivemos, na quarta-feira passada, a baixada de pauta do regime de urgência, e foi feita uma reunião para que se discutisse, se aprofundasse um pouco mais essa questão.
E nós temos, para o dia 9, uma reunião dos outros segmentos com membros do governo para discutir essa questão e para saber como é que essas empresas também terão a participação nesses benefícios. Por isso que eu entendo que hoje é prematuro. Seria inconsequência nossa, por que não aguardar essa reunião do dia 9, para que a partir do dia 9 pudéssemos votar com mais segurança, pudéssemos votar com mais consciência. Eu recebi no meu gabinete tanto os representantes das duas empresas que estão diretamente relacionadas a esse projeto, quanto representantes das outras empresas que não são beneficiados porque não processam também o chamado leite longa-vida. No entanto, eu acho que eu encontrei fundamentos tanto sólidos na defesa do projeto, quanto fundamentos sólidos também daqueles que são contrários, que são grande parte das demais empresas. Como disse bem o padre Honório, não seria possível esperar para debater um pouco mais profundamente e encontrar um consenso, chamar os representantes dessas empresas para chegar a um acordo? Isso não seria possível? Então, assim, como eu falei, deputado da Vitória, eu vi fundamentos sólidos, tanto nos representantes das duas empresas, mas vi fundamentos extremamente sólidos também por parte dos representantes das demais empresas, ainda que as demais empresas não sejam produtoras ou beneficiadoras do chamado leite longa-vida. Mas então o padre Honório fez uma ponderação aqui extremamente pertinente para esse momento, que tentasse chegar a um consenso, ou pelo menos esperar até o dia 9, para que houvesse um aprofundamento desse debate, para não causar essa confusão que está sendo causada. Então, eu fico na dúvida se esse projeto deveria ou não ser votado antes que houvesse uma tentativa de consenso entre os representantes de todas essas empresas, todas elas extremamente importantes e empresas sérias aqui do Estado do Espírito Santo, mas haveria de ter um consenso para que ninguém efetivamente saísse prejudicado. Esse projeto é oriundo de mensagem do governo do Estado. Eu até fui vítima de brincadeira, o porquê que voto com um projeto do governo do Estado, deputado da Vitória. E eu devo dizer que eu estou nessa casa, deputado Teodorico, para votar os projetos que aparecerem nessa casa, para me posicionar com eles, com coerência, com equilíbrio, com o que me conduz até aqui com 12 anos que estou na casa. Então não tem projeto do governo, não tem projeto de deputado, não tem projeto do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que eu não vá posicionar de acordo com o meu perfil, de acordo com os meus princípios. E dessa forma eu estou posicionando nesse projeto, para que a gente evidencie todos os esforços para a agenda do dia 9, porque essa agenda que está tramitando há um mês atrás, essa agenda para mim ela foi pacificada numa agenda do Colégio de Líderes quarta-feira da semana passada. Para mim ela foi pacificada, quando nós estávamos reunidos na presidência com todo o setor do leite, inclusive a CAPES, que eu não considero o setor do leite, mas estava também reunido na presidência. E ficou pacificado que essa matéria entraria em tramitação, assim foi conduzido pelo deputado presidente Eric Musso. E o que diz essa matéria? Essa matéria ela tira benefício colocado em outros tempos, quando o Estado do Espírito Santo não tinha a indústria do longa-vida, e o Estado deu um incentivo para a indústria de fora do nosso Estado. O lobby foi muito grande para que esse regime de urgência acontecesse hoje. E nós podíamos muito bem, deputado Freitas, realizar uma audiência pública onde todos pudessem se manifestar. Vossa Excelência disse que tem o presidente da cooperativa e mais outras pessoas que estão a favor. Comigo,
só teve pessoas que vieram me falar contra, a não ser representantes das duas outras empresas e o secretário que veio fazer o esclarecimento na sala do nosso presidente. Eu quero registrar, porque a produção de leite nossa, ela não é o suficiente para atender a nossa demanda, só atende porque há importação. Entendeu, deputado Freitas? Então a gente tem que ser transparente aqui nessa situação. Poderíamos marcar uma audiência pública onde tivesse todos cooperados. Está chegando aí, é uma gama de produtores que são contra a matéria e eles não foram ouvidos. Independente do que vai acontecer, mas nós temos que valorizar a prata da casa. É isso que tem que ser feito, valorizar a prata da casa. O meu pai era produtor, não tinha nem ordenha naquela época, tinha que ser da munheca aqui, ó. O pequeno produtor. Tem que incentivar também o pequeno produtor para que ele, sabendo que ele aumentando a quantidade de leite que ele retira lá do interior, nas madrugadas, porque é muito fácil fazer fala aqui na tribuna. Eu quero ver o cara ir lá na madrugada, no sábado, no domingo. Essas pessoas que trabalham direto, quando não estão alimentando a sua vaca, estão ali já preparados para a ordenha. Eu prefiro, em vez de vir leite lá de Minas, que nós valorizemos os nossos produtores daqui. Eu prefiro que quem entra aqui é o leite do Espírito Santo. É esse que eu prefiro. Quero aproveitar essa oportunidade para estar falando também sobre o acidente no edifício, no Largo do Paissandu, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde sabemos até o momento de uma vítima fatal e com possibilidades de mais vítimas serem encontradas. Esse acidente, e é importante falar nele, nessa casa, revela a desigualdade existente no nosso país, deputado Zé Esmeraldo, revela a falta de políticas públicas para resolver esse problema que na Constituição está expresso, que é um direito de todo cidadão brasileiro ter moradia, ter dignidade, e dignidade significa ter moradia, ter uma alimentação, ter segurança, ter educação. Casos como esse acontecem e nós corremos o risco de acontecer no Espírito Santo também, deputado Padre Honório, porque infelizmente as políticas públicas no nosso país, elas andam na contramão. Elas são até que elaboradas, políticas públicas, mas elas não são efetivadas. Muitos políticos ainda insistem em fazer de conta que fazem, mas na verdade não concretizam os seus feitos, e fica essa situação que a gente vê aí de uma desigualdade muito grande que poderia ser minimizada com políticas públicas eficazes, visando dar condição de vida, condição de moradia à população mais carente. Quem morava nesse edifício, que foi inclusive um marco na construção civil na década de 60, um prédio suntuoso, um prédio que realmente ele marcou um tempo na história, que foi na década de 60 e que acabou abandonado pelo poder público, porque era um prédio que pertencia ao poder público e foi ocupado por pessoas que não têm onde morar, por famílias de desempregados, de pessoas que não têm um bom nível de escolaridade e que não conseguem se alocar no mercado de trabalho numa posição que garanta a eles uma moradia. São empregadas domésticas que precisam estar trabalhando na região de São Paulo, são garis, são pessoas que trabalham na informalidade, são pessoas que trabalham no comércio,
pessoas que estão ambulantes, ou seja, são pessoas realmente à margem da sociedade e que buscaram essa alternativa de invadir esse edifício como um único meio de ter uma moradia para abrigar suas famílias. Trânsito seguro, que começa a campanha do trânsito seguro. Mas, na verdade, quando foi noticiado que a lei ficou mais dura, coisa nenhuma, conversa fiada pura. A lei continuou do mesmo jeito, porque aumentar a pena não quer dizer nada. Tem que qualificar o criminoso, isso sim, que nós temos que fazer. Quem bebe e dirige, ele sabe que ele vai, com certeza, poderá acidentar alguém e matar ou deixar a pessoa defeituosa. Então, não adianta enquanto qualificar esse bandido, esse maluco que mata os outros bebendo e dirigindo. Tem que sim qualificar como crime doloso e não crime culposo, que depois ele vai pagar com uma sentença ali de não sei quantas cesta básica, um trabalho comunitário. Isso não pune ninguém, isso incentiva ao crime. Quem beber e dirigir, ele sabe que ele poderá causar um acidente e então ele tem intenção de matar, tem intenção de bater, de acidentar. Então tem que mudar esse código. Me lembro que antes do presidente da República sancionar essa lei, eu fiz uma carta, essa carta foi até publicada, pedindo para ele não sancionar essa lei, que é um absurdo isso. Não adianta aumentar o tempo, adianta, mais uma vez, repito, estou sendo repetitivo para lembrar, tem que qualificar como crime doloso, com intenção de matar, sim. Então, se você vai dirigir, por favor, não beba. Vai de outro aplicativo, vai de táxi, vai de outro aplicativo, vai de carona, pede um parente para dirigir, mas não dirija, que você é consciente que você poderá matar alguém. Quero ressaltar nesta manhã a necessidade lá de Linhares, que nós não temos uma rodoviária. Vocês sabiam, colegas deputados? Linhares não tem uma rodoviária digna e os passageiros que lá, se vocês tiverem a oportunidade de viajar, né, nos ônibus que ali chegam em Linhares, vocês vão ver que muitos passageiros ficam até nas marquises ali, porque em bares, porque não tem uma rodoviária. O município do Porto de Linhares, chegando a quase 170 mil habitantes, Freitas, deputado Freitas, eu acredito que você já conhece a rodoviária, aliás, que não é uma rodoviária, é um ponto de ônibus, né? Não é uma rodoviária, mas é um ponto de ônibus. Na gestão passada foi adquirida essa área para construção da rodoviária e até hoje. Então, nesta manhã, eu faço um apelo ao prefeito, que nós precisamos dar qualidade de vida para a nossa população de Linhares. Então, prefeito, vamos construir a rodoviária, nós precisamos buscar essas parcerias justamente para que nós tenhamos uma rodoviária digna para toda a nossa população. Afinal de contas, quantos que, né, se deslocam de lá para toda a região aqui do estado, como fora do estado, e nós não temos uma rodoviária digna, que é um anseio daquela população. Há quantos anos que a população linharense vem reivindicando uma rodoviária? E, infelizmente, nós não temos. Nós encaminhamos à mesa diretora do Espírito Santo a indicação da criação de uma comissão permanente de defesa das pessoas idosas. O Brasil vem passando por um momento de inversão na faixa etária da população. Estima-se que atualmente o número de pessoas idosas não para de crescer e no país já ultrapassa 10% da população local. Entre os anos de 1940 a 2006, o número de idosos registrados no Brasil cresceu cerca de 11 vezes, passando de 1,7 milhões para 18,5 milhões. Nós tivemos já pareceres favoráveis
de todos os procuradores da casa, e nós gostaríamos, deputada Janete, nós não conseguimos hoje, em função de vários debates que existiram nessa casa, mas nós gostaríamos que a mesa entendesse a necessidade de nós estarmos discutindo toda a situação que envolve as pessoas idosas. Quantos professores aposentados que vivem aí mendigando para receber os seus precatórios? Quantas pessoas idosas colocadas em asilos que muitas vezes não dão a qualidade de vida que eles merecem? Quantos idosos abandonados nas ruas de nossas cidades, do estado, do município, enfim. Então as pessoas, nós sabemos. E outra coisa, tem um debate muito forte em relação à questão da Previdência, e nós praticamente não temos debatido com mais profundidade essa questão, que vai impactar diretamente na vida de todos os brasileiros, principalmente as pessoas mais idosas. Não bastasse o déficit imenso de policiais militares que existe no Estado, existe a falta de estrutura e a questão salarial, obviamente, da PM, que tem o pior salário entre as polícias militares do país. Aí vem a questão da Polícia Civil. Nos últimos 10 anos, o efetivo da Polícia Civil foi reduzido em cerca de 40% aproximadamente. Observem isso, você que me ouve aí em suas casas. E nos últimos 10 anos, a criminalidade cresceu assustadoramente, mas o número de PMs, e principalmente da Polícia Civil, caiu absurdamente. Além disso, a Polícia Civil, tal qual ocorre com a Polícia Militar, não tem equipamentos suficientes, não tem tecnologia suficiente. A Polícia Civil não dá conta de investigar aquilo que está ocorrendo. Então, olha o caos. Você tem um número de efetivos pequeno na Polícia Militar, uma polícia ainda desmotivada, e você tem um déficit imenso de policiais civis, também com a Polícia Civil totalmente sucateada, delegacias sucateadas, salário defasado. Como é possível a resolução de crimes aqui no Espírito Santo? Não é possível, simplesmente não é possível. Perto de 70% dos crimes aqui no Estado, a Polícia Civil não tem conseguido sequer investigar, porque ela não tem condição para isso. Não é uma questão de querer ou não, é uma questão de que não existe possibilidade. Delegacias da Polícia Civil foram fechadas em vários municípios do Estado do Espírito Santo. Não tem delegacia. E quando tem uma delegacia ou um posto da Polícia Civil, os flagrantes têm que ser feitos em outras cidades. Então, por exemplo, lá no sul do estado, na região do Caparaó, onde eu estive semana passada, então, lá em Divino de São Lourenço, em Dores do Rio Preto, isso tem que ser feito em Cachoeiro. Você imagina, lá em Santa Maria de Jetibá, que é a minha terra, os flagrantes têm que ser feitos em Aracruz, a mais de 100 quilômetros de Santa Maria. Então você tem 10 policiais militares, aí você tem que deslocar policiais para andar, ida e volta, mais de 200 quilômetros e deixar a cidade desguarnecida. E é o que tem ocorrido na maioria absoluta dos municípios do Espírito Santo.